Então vamos começar, já que a gente está um pouco atrasado. E aí, a partir de hoje, pessoal, a gente vai usar sempre o Meet, porque a gente vai ter mais recursos para vocês, tá? É, onde é que nós havíamos interrompido o nosso conteúdo? Ligação covalente, certo? Nós estávamos falando de ligações químicas, daí falamos bastante de ligação iônica. Hoje o nosso papo é sobre ligações covalentes. Vocês têm alguma pergunta antes de começar? Alguma observação? Alguma dúvida? Ok. Em todo caso, eu vou deixar aqui aberto o chat. Quando quiserem, pode deixar as perguntas aqui embaixo. Opa, bom dia, Júlia. Bem-vinda, Júlia. Júlia, nós estamos começando a falar agora sobre ligações covalentes. Ligações covalentes. A pergunta aqui, que a gente vai tentar responder nessa aula, é a seguinte: aquele modelo que nós vimos para ligação iônica, chamado retículo cristalino, retículo cristalino, aquele modelo ele explica satisfatoriamente bem as propriedades dos compostos iônicos, ok? Porém, não explica as propriedades de todos os compostos, porque, obviamente, nem todo composto é iônico, né? Então, o modelo do retículo cristalino, ele explica satisfatoriamente as propriedades dos compostos iônicos. Que propriedades são essas? Altas temperaturas de fusão e ebulição, né? O fato de serem sólidos quebradiços. Mas como nós vamos explicar as propriedades de compostos como o gás oxigênio, compostos como o gás nitrogênio, que não seguem o modelo do retículo cristalino? Então, essa é a pegada aqui de ligação covalente. Explicar que tipo de interação, que tipo de ligação permitiria a união de átomos iguais. Isso por quê? Porque é fácil explicar por que átomos diferentes se unem, uns formando íons positivos e outros formando íons negativos. Isso é fácil. Atração elétrica, interação eletrostática. Mas como é que eu vou explicar a interação, a ligação entre átomos de mesma natureza, que não apresentam, a princípio, interação eletrostática? Ok? Entendida a pergunta? Entendida qual é a nossa dúvida aqui? Como é que nós vamos explicar as propriedades dos compostos que não são iônicos? Baseado em quê? Então, a teoria aqui, ela fala de compartilhamento de elétrons. Presta bem atenção para essa palavra, compartilhamento. Nas ligações do tipo iônicas, os elétrons são transferidos de um átomo para o outro. Aqui, eles serão compartilhados. Vai haver uma espécie de sociedade de elétrons, tá? Então, a ideia é que os átomos formem uma associação e que os elétrons desses átomos sirvam
todos os átomos dessa associação. Então, um exemplo disso, para a gente já entrar no clima aqui, né? Imagina o gás cloro. O gás cloro é formado pela união de dois átomos iguais, dois átomos do elemento cloro. Qual é a ideia aqui dessa conexão? Esses dois átomos vão compartilhar a sua camada de valência. Quero lembrar que a camada de valência do cloro tem 7 elétrons. 7 elétrons. Então, como ela tem 7 elétrons, se eles compartilharem a camada de valência, vocês verificarão que cada átomo de cloro vai ficar rodeado de 8 elétrons. De acordo com a regra do octeto, que nós já vimos, essa configuração ela dá mais estabilidade ao átomo, né? Então, se contarmos tanto o átomo que está à esquerda quanto o que está à direita, cada um deles está rodeado por 8 elétrons. Percebam que esses dois elétrons que formam a conexão, que formam a ligação, eles pertenciam antes um ao cloro da esquerda, o outro ao cloro da direita. Mas agora, feita a ligação, eles pertencem à sociedade, pertencem à ligação, pertencem aos dois átomos. Portanto, a ideia aqui é que esses átomos passem a compartilhar a sua camada de valência, o último elétron, né, para que cada um possa ter 8 elétrons na camada de valência e fique com a configuração semelhante à do gás nobre mais próximo. Então, atenção para isso. A ideia da ligação covalente não foge da regra do octeto, não. Com algumas exceções, como nós vamos conhecer daqui a pouco, os átomos procuram o compartilhamento de elétrons para adquirirem uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, portanto, com 8 elétrons na camada de valência. Ok? E o fazem através de uma ligação que nós chamamos de ligação covalente. Ligação covalente. Essa ligação covalente vai lembrar vocês a camada de valência. Ela é feita através do compartilhamento de elétrons na camada de valência. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Perguntem, perguntem. Podem lançar suas perguntas. Vamos ver outro exemplo, então. Vamos ver o H2S. 2 átomos de hidrogênio e um átomo de enxofre. Lembrando que o hidrogênio tem um elétron na camada de valência e o enxofre tem 6. Se compartilharem esses elétrons, tanto o enxofre vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, ao final, como cada hidrogênio vai ficar com 2. Quero lembrar que o hidrogênio é um caso à parte. O hidrogênio adquire estabilidade com 2 elétrons na camada de valência. Então, para o hidrogênio, basta o número 2 de elétrons na camada de valência. Ele já fica igualzinho ao hélio em termos de valência, que é o gás nobre mais próximo dele. Tá bom? Então, pelo compartilhamento de elétrons de suas camadas de valência, os 2 hidrogênios e o enxofre adquirem estabilidade. A molécula fica formada. E aqui um terceiro exemplo, que é o pH3. Observem que o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência, mas compartilhando elétrons com os 3 hidrogênios, ele passa a ter 8, né? E cada hidrogênio passa a ter 2. Uma situação, portanto, novamente ideal para que eles adquiram estabilidade. Então, por esses 3 exemplos, acredito que a gente consegue visualizar ali qual é a regra geral da ligação covalente. Os átomos
que optam pela ligação covalente, normalmente, pessoal, são átomos do lado direito da tabela periódica e mais o hidrogênio. Então, guardem bem isso. De acordo com a posição que o átomo ocupa dentro da tabela periódica, é possível prever se a ligação que ele vai efetuar será do tipo iônica ou do tipo covalente. Como eu falei, se eu tiver um átomo do lado esquerdo com um átomo do lado direito da tabela, normalmente das famílias 1 e 2 com as famílias 16 e 17, a ligação será iônica. Mas quando eu tiver átomos exclusivamente do lado direito, ou átomos do lado direito mais o hidrogênio, é possível que a ligação seja covalente. Se não, vejamos. No caso do item A, são dois átomos do lado direito da tabela periódica, dois átomos de cloro. No caso do H2S, é o enxofre do lado direito da tabela da família 16 com o hidrogênio. No caso do pH3, é o fósforo da família 15, do lado direito da tabela, com o hidrogênio. Então vamos pegando aí a ideia. Átomos de elementos do lado direito da tabela periódica, mais o hidrogênio, tendem a formar ligações do tipo covalentes. Covalentes. Tranquilo? Tudo certinho até aí? Não esqueçam de fazer suas perguntas, tá? Quando tiverem alguma pergunta aí, podem desmutar o microfone ou podem fazer no chat. Aqui a gente vai ter, como eu falei para vocês, mais recursos para tirar as dúvidas de vocês. Muito bem. Perguntas até aí? Tranquilo, Flávia? Ótimo. Perfeito, perfeito. Ok, pessoal. Primeira coisa, então, já foi dita. Qual é a estrutura básica, a estrutura fundamental da ligação covalente? Qual é a norma, digamos assim, geral da ligação covalente? Vamos para a segunda informação importante para vocês. Para entender melhor ainda a ligação covalente, vamos aprender o conceito de eletronegatividade, tá bom? Eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? Importante isso aqui, hein? Importante demais para você entender algumas nuances que vão surgir aí na ligação covalente, alguns detalhes que às vezes podem, de alguma forma, complicar, né, a vida da gente. Então, passemos a estudar agora a ideia, o conceito, a noção de eletronegatividade. A eletronegatividade é uma propriedade periódica. Primeira informação. Eletronegatividade é uma propriedade periódica. Pergunta aqui a vocês. Vocês já tinham ouvido falar na palavra eletronegatividade, na expressão eletronegatividade, nas aulas de química anteriores, fundamental, tudo? Essa palavra é do vocabulário de vocês ou ela é uma palavra estranha? Já ouviram falar? Flávia já ouviu falar. Ok, Flávia. Então, Flávio, se você já ouviu falar, você vai lembrar o seguinte: dentre as várias propriedades periódicas, destaca-se a eletronegatividade. Qual é a ideia aqui? A eletronegatividade é a tendência que o átomo possui de atrair elétrons. Numa linguagem bem simples, eu diria assim: quanto maior a eletronegatividade de um átomo, mais facilmente esse átomo vai atrair para si um elétron de outro átomo. Ok?
vamos ver se a gente pode definir isso dentro da tabela periódica. Olha só. Observem aqui, por exemplo, a primeira família. Primeira família, a família dos metais alcalinos. Essa seta representa a tendência de crescimento da eletronegatividade. Então, ela cresce de baixo para cima nas famílias e nos períodos da esquerda para a direita. Por isso que ela é uma propriedade periódica, porque é possível fazer uma previsão de como a eletronegatividade varia dentro de um período, por exemplo. Então, se eu tiver aqui um elemento, digamos, nessa posição, que é justamente o flúor, né? No segundo período, na 17ª família, o flúor, que é onde está a setinha do mouse, esse elemento vai ter uma eletronegatividade muito grande, porque ele é o elemento mais à direita do segundo período, com exceção dos gases nobres, que não entram na conta, depois a gente vai ver por quê. Tá bom? Então, funciona da seguinte maneira. Quando um átomo é mais eletronegativo que o outro em uma ligação, esse átomo mais eletronegativo exerce uma maior atração dos elétrons que formam essa molécula. Então, eu tenho dois átomos formando uma ligação covalente, só que um deles é mais eletronegativo que o outro, é mais atraente que o outro, atraente sobre os elétrons da ligação. Ok, gente? Então, graças a essa diferença de eletronegatividade, já que um deles atrai a ligação com mais intensidade, surge o conceito de ligação covalente polar, certo? Então, se eu tiver dois átomos diferentes formando uma ligação covalente, provavelmente essa ligação vai ser do tipo covalente polar. E aí você vai ser perguntado assim, ó, por que essa ligação é covalente polar? Você vai dizer, porque um dos átomos tem maior eletronegatividade. Atrai o par da ligação com mais intensidade. Por isso que forma um polo. Por isso que a ligação é covalente polar. Ah, então quer dizer que se os átomos forem exatamente iguais, terão a mesma eletronegatividade, o mesmo poder de atração, e aí a ligação será do tipo covalente apolar. Então percebo, por que eu preciso entender de eletronegatividade quando eu estou falando de ligação covalente? Porque a depender da eletronegatividade dos átomos que compõem essa ligação pode ser do tipo polar ou apolar. Vai ser ligação covalente apolar quando os átomos que formam a ligação forem iguais, porque se eles são iguais, não há diferença de eletronegatividade. E os átomos atraem a ligação com a mesma intensidade. Tá? Mas se os átomos são diferentes, portanto, têm diferente intensidade de eletronegatividade, aí a ligação vai ser do tipo polar, porque um deles vai atrair mais para si a ligação do que o outro. Então, voltemos aos nossos exemplos para dizer o seguinte: a ligação Cl2 é do tipo covalente apolar. Apolar. Por que que é apolar? Porque os átomos são exatamente iguais, não há diferença de eletronegatividade, e se não há diferença de eletronegatividade, ninguém atrai a ligação com mais força do que o outro. Então, a ligação Cl2 é covalente apolar. Eu falei a ligação. Já a ligação entre H e S, essa ligação aqui, ó, para a qual eu estou apontando agora, essa ligação é do tipo covalente polar. Por quê? Porque o hidrogênio e o enxofre têm eletronegatividades diferentes.
Adianta aqui para vocês. O enxofre é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Portanto, o enxofre vai atrair esse par de elétrons mais fortemente do que o hidrogênio. E aí haverá a formação de um polo. Por isso que o nome da ligação é ligação covalente polar. Ah, professor, então é fácil, né? Se os átomos forem iguais, ligação covalente apolar. Porém, se os átomos forem diferentes, ligação covalente polar. Fácil, né? Então, por exemplo, entre o fósforo e o hidrogênio, rola o quê? Uma ligação covalente polar. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até aí? Nenhuma pergunta? Vamos fazer então aqui um exercíciozinho para a gente ilustrar mais ainda isso. Ó. Com base no conceito de eletronegatividade, vamos dizer se essas moléculas, se esses agregados são iônicos ou covalentes. E se forem covalentes, se são polares ou apolares. E por quê? Ok, Flávia? Qualquer dúvida, ó, manda pra gente. Então vamos lá. Eu quero saber se esses agregados que eu vou mostrar agora são covalentes ou iônicos. E se forem covalentes, se são do tipo polar ou do tipo apolar. Então vamos lá. A molécula de nitrogênio, N2, molécula de nitrogênio. O que, é que vocês acham? Ela é, primeiro, covalente ou iônica? A molécula do N2. Responda aí no chat. Digamos que essa questão esteja numa prova aí futura, né? Classifique a molécula do N2 em covalente ou iônica. Daí você vai lembrar o quê? Kika. O nitrogênio pertence à família 15, a mesma do fósforo, lado direito da tabela periódica. Então, os elementos que estão do lado direito da tabela periódica provavelmente fazem ligações do tipo covalente. Então, se o nitrogênio pertence à família... Isso, Flávio. Se o nitrogênio pertence... Se o nitrogênio pertence à família 15, ele deve formar uma ligação covalente. Aí sobra a segunda pergunta, Flavinha. Se é covalente, é polar ou é apolar? Que ela pode ser uma coisa ou a outra, né? Tem sempre uma segunda pergunta que vem a seguir. Eu já sei que ela é covalente porque o nitrogênio pertence à família 15, tá? Beleza. Mas é covalente do tipo polar ou apolar? E agora, Flávio, o que é que você diria? Boa, boa, Flávia. Apolar. E a Flávia acertou porque ela pensou no seguinte: se os átomos são iguais, não há diferença de eletronegatividade. E não havendo diferença de eletronegatividade, não há que se falar em polaridade. Então a ligação é apolar. Parabéns, Flávio. Muito bem. Você já matou a ideia da aula. A aula tinha esse propósito: ensinar para você qual é a característica da ligação covalente, ou quais são as principais características, né? A gente não vai esgotar isso numa aula, claro. E como identificá-las. Como identificar uma ligação covalente e suas propriedades. Muito bom, Flávio. Letra B, Flávia. Fluoreto de magnésio. Fluoreto de magnésio. Aqui, pessoal, vou dar mais uma dica para vocês, tá? Vou dar mais uma dica. Quando aparece essa terminação eto, ato, ito, é muito provável, para não dizer que é quase certo, que seja um composto iônico, tá? Ato, eto, ito. Quando aparece essa terminação, pode ir para cima de composto iônico e você não vai errar. Mas ainda que você não saiba desse macete, Flávia, vou te dar mais uma dica. Magnésio, lado esquerdo da tabela periódica, segunda família, família dos metais alcalinos terrosos, e flúor.
Lado direito da tabela periódica, família 17. O que eu falei, ó? Lado esquerdo da tabela, magnésio. Lado direito da tabela, flúor. Cenário perfeito para ligação iônica. Bom, Flávio? Então, essa você tira de letra. E se a ligação iônica não há muito o que discutir. A ligação iônica é sempre polar, e isso nem vai ser perguntado, porque é óbvio. Portanto, o fluoreto de magnésio apresenta ligação do tipo iônica. É uma espécie química iônica. Maravilha? Muito bem. Terceira pergunta. Cloreto de hidrogênio. Terceiro exemplo, né? Cloreto de hidrogênio. Olha só. Esse aqui vai entrar nas exceções. Ele é eto. Provavelmente ele seria iônico. Mas cuidado. Ele é eto, mas ele é formado por hidrogênio mais o cloro, que é um elemento da, perdão, da 17ª família, do 17º grupo, do lado direito da tabela. E nós advertimos no início da aula. Elementos do lado direito da tabela, mais o hidrogênio, formam ligação covalente. Então, o cloreto de hidrogênio é um composto covalente, apesar da terminação eto, que eu acabei de dizer que normalmente indica compostos iônicos. Mas nesse caso é uma exceção. Por quê? Porque nesse caso, o cloro está com o hidrogênio, e sempre que os elementos do lado direito da tabela, como é o caso do cloro, fazem ligações com o hidrogênio, a ligação deve ser do tipo covalente. E aí vem a segunda pergunta. Se é covalente, é polar ou apolar? E agora, Flávia? O cloreto de hidrogênio é um composto covalente, já sabemos. Mas é polar ou é apolar? Polar, Flavinha, muito bom. Muito bom. Porque os átomos de hidrogênio e cloro são diferentes. Têm eletronegatividades diferentes. E se tem eletronegatividades diferentes, rola aquela história toda, né? A atração de um sobre a ligação é maior do que a do outro, formando um polo, portanto, ligação covalente polar. Parabéns, Flavinha. E aí o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, aí ficou fácil, né? Porque o cálcio é da segunda família e o cloro é da 17ª. É o lado esquerdo com o lado direito da tabela. E aí, Flávia, que tipo de ligação, que tipo de composto é o cloreto de cálcio? É iônico ou é covalente? Iônica. Ligação iônica. Muito bem. É isso. Se você conseguiu entender direitinho o item 2, por que, que um é covalente, polar ou apolar, por que, que o outro é iônico, parabéns. Você conseguiu atingir o objetivo da nossa aula maravilhosamente bem. Tá bom, Flavinha? Então, só para você aqui ficar tranquila quanto ao gabarito, ó, a molécula de nitrogênio é covalente apolar. Por que, que é covalente? Porque é formada por átomos do mesmo elemento e não apresenta diferenças de eletronegatividade. Já a molécula do cloreto de hidrogênio, apesar de ser covalente, ela é polar, porque há diferença de eletronegatividade entre os átomos. Quanto ao fluoreto de magnésio e ao cloreto de cálcio, nós vimos, são substâncias iônicas, uma vez que são formadas por interações eletrostáticas entre íons, entre elementos formadores de cátions, lado esquerdo da tabela, com elementos formadores de ânions, que estão do lado direito. Ok? Pessoal, antes que nós terminemos, só duas observações em torno desse assunto. Isso é basicamente o que nós queríamos conversar sobre ligação covalente, mas claro que nós ainda temos mais coisas para aprofundar. Então, eu queria fazer duas observações importantes. A primeira delas é que existem ligações covalentes muito polares e ligações covalentes pouco polares. Então, funciona da seguinte maneira: quanto maior for
a diferença de eletronegatividade, maior a polaridade da ligação. Isso nos parece bem óbvio. Quanto menor for a diferença de eletronegatividade, menor a polaridade da ligação. Tranquilo, né? Então, eu posso ter uma ligação covalente mais polar que outra, se a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes for proporcionalmente maior. Tá bom? Segunda observação. No mesmo composto, isso não é tão raro, é possível haver ligações iônicas e covalentes. Como assim, professor? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui, ó, que eu vou tirar do exercício de vocês. Esse composto do item C, da questão 4, o clorato de sódio, vou mostrar aqui para vocês a fórmula dele, tá? O clorato de sódio, NaClO3, é um desses compostos que possui na sua estrutura tanto ligações iônicas quanto ligações covalentes. Explico melhor. A parte direita do composto, ClO3, é um radical formado por ligações covalentes. Então, entre o cloro, olha só, olha que barato aqui. Entre o cloro e o oxigênio, que estão do lado direito dessa fórmula, né, dessa estrutura, rola uma ligação covalente, porque tanto o cloro quanto o oxigênio são elementos do lado direito da tabela periódica. Porém, entre esse pedaço da estrutura, o ClO3, e a outra parte, o Na, que é um metal alcalino terroso, tem uma ligação do tipo iônica. Então, olha que interessante. Pode ser perguntado em provas também. É possível que em um mesmo composto ocorra ligação iônica associada com ligação covalente? Você pode dizer que sim, é possível, perfeitamente possível, não há nenhum problema quanto a isso. Tá? Então, a molécula de cloreto de sódio, ela apresenta ligações tanto covalentes entre os átomos que compõem a segunda parte, que é o ânion, o ClO3-, mas também apresenta ligações iônicas entre o cátion sódio e o ânion clorato ClO3-. Então, isso é uma situação interessante, porque tem aluno que acha que ou bem a molécula é formada por ligação covalente ou a estrutura tem ligação iônica. E na prática, a gente percebe que há muitos compostos que apresentam as duas formatações, digamos assim, tanto a ligação iônica quanto a ligação covalente. E a última curiosidade, para a gente se despedir por hoje, é que, como vocês viram no item A, na primeira questão, né, nos itens A, B e C, a ideia da ligação covalente é que os átomos adquiram 8 elétrons na camada de valência, pela regra do octeto. Só que tem átomos, pessoal, que são meio desobedientes, eles acabam tendo mais ou menos do que 8 átomos na camada de valência após as ligações. Então, quando vocês forem resolver a questão 4, letra E, tem aqui 5 exemplos de compostos nos quais alguns átomos fogem à regra do octeto. São o fósforo, o enxofre, o nitrogênio e o xenônio nesses compostos aqui exemplificados. Não são em todos os compostos que aparecem. Então, nesses compostos, o fósforo, o enxofre, o nitrogênio e o xenônio não obedecem à regra do octeto. Ou seja, eles não apresentam necessariamente 8 elétrons na camada de valência, uma vez realizada a ligação covalente. Então, se a pergunta for assim, Flavinha, em todos os casos, os átomos seguem a regra do octeto? Você vai responder que não. Que existem situações nas quais o átomo não necessariamente segue a regra do octeto. Tá certo? Nesses compostos aqui, por exemplo, e tem outros, aqui é apenas um rol exemplificativo, tá? Esses átomos não obedecem à regra do octeto. O número de elétrons ao redor desses átomos é diferente de 8. Então, se vocês achavam que a regra do octeto era uma regra absoluta, que não havia nenhuma exceção,
Esqueçam. Até a regra do octeto tem suas exceções. Tá bom, gente? Ok por hoje? Tranquilo? Então, olha, já vimos boa parte do que tínhamos para conversar sobre ligações covalentes. Lembrando que ligações covalentes geralmente não é muito correto, mas são chamadas também de ligações moleculares, enfim, alguns livros trazem essa terminologia, mas o correto mesmo é a ligação covalente, tá? Então, na próxima aula, na aula de sexta-feira, nós vamos ainda falar um pouquinho sobre ligação covalente, mas o foco vai ser ligação metálica. Nós já vimos ligação iônica, hoje vimos ligações covalentes, né? Na sexta-feira nós vamos falar sobre ligações metálicas. Ok? Pedir só para que vocês tentem resolver, então, as duas questões que não resolvemos hoje. Nós fizemos a primeira e a segunda, parte da quarta, mas faltou a terceira. Então, tentem resolver a terceira questão e o restante da quarta até sexta-feira. Daí, sexta-feira, a gente já começa comentando essas questões que não foram resolvidas hoje. Só que fazer um registro da presença de vocês. Lamentar aqui a ausência de boa parte da turma, mas enfim, pode ser que na sexta a gente tenha um público maior, né? Mas eu sempre digo que o importante não é a quantidade, é a qualidade. Tá bom, gente? Então eu quero agradecer mais uma vez Fernanda Vitória, Flávia Carneiro, Júlia Martins pela presença. Nos despedir por hora. Nos encontramos na sexta-feira às 14 horas. Encerrar aqui a gravação. Já podem sair da sala, tá?